Olá, pessoal, dando continuidade então à nossa resolução de exercícios, exercício 15. Ele traz aqui o valor da tangente, se tangente de x igual a menos raiz de 7 sobre 7, e x está entre π sobre 2 e π. Isso aqui significa segundo quadrante. E a tangente no segundo quadrante é negativa mesmo. E ele quer o valor do seno. O seno no segundo quadrante é positivo. Maravilha. O que eu vou fazer aqui? Bom, se eu tenho a tangente, eu tenho a razão entre seno e cosseno. Seno de alfa. Estou usando alfa, mas é x. Costume, né? Então, vamos lá. Corrigindo. Seno de x sobre cosseno de x igual a menos raiz de 7 sobre 7. O que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar o seno. Tá? Eu vou dizer que seno é menos seno de x, tem que sempre ter o arco, né? É menos raiz de 7 sobre 7 vezes cosseno de x. E aí, eu vou aplicar na fundamental isso aqui. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. No lugar do seno vai entrar tudo isso. Menos raiz de 7 sobre 7 vezes cosseno de x, tudo isso ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Aqui, a hora que eu elevar ao quadrado, esse menos vai para as cucuias, né? Fica positivo. Raiz de 7 ao quadrado é 7, 7 ao quadrado é 49, vezes cosseno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Essa fração ali eu posso simplificar, né? Por 7. Então, fica 1 e fica 7. Beleza. Então, eu tenho 1/7 do cosseno ao quadrado de x mais um cosseno ao quadrado de x inteiro igual a 1. Se eu somo 1/7 com 1 inteiro, eu tenho 8/7. Então, 8 cosseno ao quadrado de x sobre 7 igual a 1. E aí eu pego esse 7 que está dividindo, o contrário da divisão é multiplicação, tiro o 8 que está multiplicando, o contrário da multiplicação é divisão. Eu vou ter que cosseno ao quadrado de x é 7/8. E agora eu vou tirar, então, a raiz quadrada, né? Cosseno mais ou menos raiz quadrada de 7/8. O cosseno lá no segundo quadrante, ele é negativo. Então, cosseno de x vai ser menos raiz de 7 sobre... E aí, aqui eu tenho raiz quadrada de 8. Eu vou escrever a raiz quadrada de 8 aqui do ladinho, aqui, para a gente pensar um pouquinho nela. Raiz de 8 é a raiz quadrada de 2 vezes 4. 4 tem raiz exata. Por isso, a gente vai escrever o 2 fora da raiz e um 2 dentro. 2 raiz de 2, ok? Então, raiz quadrada de 8 vai virar 2 raiz de 2. Ainda assim, a gente evita deixar a raiz no denominador. Então, eu vou multiplicar numerador e denominador por raiz de 2. É a racionalização, lembra? Por isso, eu vou chegar aqui em cima e, preste atenção, tá? Preste atenção no que eu vou te falar agora. Eu vou fazer isso porque ainda não é a resposta final do exercício. Então, eu não vou multiplicar a raiz de 7 com a raiz de 2. Eu poderia escrever raiz de 14 e está tudo certo. Mas, propositalmente, eu ainda vou deixar aqui o numerador dessa forma e o denominador aí eu vou multiplicar. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Ok? Então, esse é o valor que eu vou usar para o cosseno. Menos raiz de 7 vezes raiz de 2 sobre 4. Por que eu deixei assim? Lembra que o que ele está me pedindo é o seno. Então, eu vou ter que pegar esse valor aqui do cosseno. Acabou a mesa aqui. E voltar aqui. Então, eu vou ter seno de x igual a menos raiz de 7 sobre 7 vezes o cosseno, que eu vou colocar como menos raiz de 7 vezes raiz de 2 sobre 4. E aí, olha por que eu deixei, a raiz de 7 assim. Porque a hora que eu pegar a raiz de 7 vezes raiz de 7, isso dá raiz de 7 ao quadrado, isso dá 7. E esse 7 eu consigo rapidamente simplificar com esse 7 que está dividindo daí. Então, isso tudo vai sumir. Menos com menos vai ficar mais, e o meu seno de x vai se resumir a raiz quadrada de 2 sobre 4.
esse valor aparece aqui na letra E. Beleza? Então, um exercíciozinho mais trabalhoso, mas bem relevante e nada absurdo. Tá ok? Exercício 16. Sendo o cosseno de x igual a 1 sobre m e seno de x igual a m mais 1 sobre m, determine m. Então, novamente, eu vou aplicar a fundamental, né? A gente escreveu várias vezes, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, eu já vou trazer aqui o valor do seno, que é aquela raiz de m mais 1 sobre m, isso tudo ao quadrado, mais o valor do cosseno, que é 1 sobre m, tudo ao quadrado, igual a 1. A raiz quadrada, quando elevar ao quadrado, vai ficar só m mais 1. O denominador, m ao quadrado. Aqui, 1 ao quadrado é 1, m ao quadrado. Quando eu somo duas frações que têm o mesmo denominador, basta eu colocar esse denominador, né? É o denominador comum. E aí eu somo os numeradores. M mais 1 mais 1, m mais 2. Para eu tirar esse m ao quadrado daqui do denominador, contrário da divisão, multiplicação. Então, eu vou ficar com m mais 2 igual a m ao quadrado. E aí, agora eu vou isolar isso. M ao quadrado menos m menos 2 igual a zero. Nota que eu isolei todo mundo no segundo membro, né? E depois só espelhei a equação. E aí eu tenho que resolver esta equação do segundo grau. Pode usar a fórmula de Bhaskara, sem nenhum problema. Eu vou resolver aqui usando a ideia de soma e produto, algo que eu falei bastante lá no primeiro módulo, que acho que é importante. No primeiro não, acho que no segundo módulo que falei mais, né? É bem importante, bem relevante aí resolver a equação de soma e produto, ajuda, né? Acelera o processo. A soma é o B com sinal trocado, porque o A vale 1, então a soma, o menos 1 com sinal trocado é 1, e o produto é o C menos 2. E daqui, então, saem dois valores para M, M1. Né? Quais dois números que somados dão 1 e multiplicados menos 2? Vai ser o menos 1 e o 2. Ok? Lembrando que o sinal do maior é o sinal que vai aparecer na soma, por isso que o 2 é positivo e o 1 é negativo. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Beleza? Show de bola. Mas eu preciso avaliar se é válido. Sempre tem que fazer essa verificação. Por quê? Porque cosseno e seno possuem restrições. Então, eu vou fazer aqui do lado, ó, para m1 igual a menos 1. Eu vou ter o cosseno de x valendo quanto? 1 dividido por menos 1, isso vai dar menos 1. Perfeito, sem nenhum problema. E o seno de x valendo quanto? Raiz quadrada de menos 1 mais 1 sobre menos 1. Raiz quadrada de 0 dividido por menos 1 dá 0. Tranquilo. Que arco é esse que tem o cosseno valendo menos 1 e o seno valendo 0? A gente sabe. Esse arco é o π, né? É o 180 graus. Então, esse aqui passou no teste. Está na resposta. Para m2 igual a 2. Então, vou trazer agora aqui 2 no lugar do m. O cosseno de x vai ser 1/2 e o seno de x vai ser 2 mais 1, 3. Então, raiz quadrada de 3 sobre 2. Opa, esses valores são de arcos notáveis. Qual é o arco que tem cosseno e seno positivos, então está no primeiro quadrante, e tem exatamente esses valores para cosseno e seno? É o 60 graus ou π sobre 3. Então, esse também é válido. Então, quais são os valores de m? Menos 1 ou 2. Ok? Tenho duas respostas aí, poderia até colocar num conjuntinho assim, né? Não necessariamente um conjunto de solução, porque não é uma equação que eu resolvi aqui, né? Mas um conjuntinho que agrupa os valores de m. Ou até poderia escrever assim, né? M pertence a esse conjunto. Beleza? Tá aí, então, exercício 16. Exercício 17. Se θ pertence ao intervalo que vai aberto de π sobre 2 a π. Que intervalo é esse, π sobre 2 a π? É o segundo quadrante, ok? Os valores reais de m para os quais o cosseno de θ é 3m menos 1 sobre 4 são tais. Então, vamos pensar o cosseno no segundo quadrante, né? O cosseno de π sobre 2 vale 0.
o cosseno de π vale menos 1. Então, esse cosseno de θ, ele está entre, é aberto nos dois, então é aberto para as duas extremidades, menos 1 e 0. Ok? Isso quer dizer que aquela fração zona ali, 3m menos 1 sobre 4, é um valor que está entre menos 1 e 0. Agora é só isolar o m. O 4 está dividindo todo mundo, multiplica todo mundo por 4, menos 4 está entre 3m menos 1 está entre menos 4 e 0 vezes 4 é 0. Agora eu vou tirar o menos 1, o contrário da subtração é a soma. Então, menos 4 mais 1 vai ficar menos 3. E 0 mais 1 dá 1. Então, eu tenho que o 3m está entre menos 3 e 1. E aí, agora, basta dividir todo mundo por 3. Menos 3 dividido por 3 dá menos 1. 1 dividido por 3 dá 1/3. Então, eu tenho que o m está entre menos 1 e 1/3. Posso dizer, então, que m pertence ao intervalo aberto, que vai do menos 1 ao 1/3. No caso, a resposta que ele colocou aqui está no formato anterior aqui, né? Entre menos 1 e 1/3, letra C. Beleza? Mas as duas maneiras de representação seriam válidas. Exercício 18. Um número real x pertencente ao intervalo de 0 a 2π. Agora ele falou de uma volta inteira, ok? X pertencente a uma volta inteira do ciclo trigonométrico. Nota que ele não incluiu o 2π, mas ele incluiu o 0. Então, a volta está completinha ali. Tá? Pode satisfazer simultaneamente que seno de x igual a 1/3 e cosseno de x igual a 2/3? Seria isso aqui viável? Bom, pensando no primeiro quadrante, os dois positivos, talvez dê. Mas, espera lá. Para isso aqui ser viável, para ser verdade que o seno de um arco é 1/3 e o cosseno do mesmo arco é 2/3, isso teria que atender a fundamental. Certo ou não? O seno de x ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de x teria que dar quanto? Uma unidade. Vamos testar os valores que ele me deu? 1/3 ao quadrado mais 2/3 ao quadrado. A gente está testando para ver se vai dar uma unidade. 1/3 ao quadrado é 1/9. 2/3 ao quadrado é 4/9. 1/9 mais 4/9 são 5/9. 5/9 é igual a 1? Não, né? Ou seja, satisfez a fundamental? Não satisfez. Então, não é possível. Resposta: um número real x pode satisfazer simultaneamente? Não. Não pode satisfazer simultaneamente essas duas condições. Beleza? Se o seno for 1/3, o cosseno ao quadrado tem que dar 8/9 para que somado com 1/9 vire 9/9 vire 1/2. Se o cosseno fosse 2/3, o seno ao quadrado teria que dar 5/9 para que somado com 4/9 dê 1/2. Então, não tem como esses dois valores serem verdadeiros simultaneamente. Beleza? Exercício 19. Analise as afirmações a seguir. Agora é uma questão de análise daquilo que a gente viu sobre o comportamento do seno, cosseno, para ângulos simétricos, né, nos outros quadrantes, ângulo oposto. Então, vamos lá. Não tem nada tão complexo aqui. Seno de menos π, de menos x, é igual a seno de x para todo x real? A gente viu que o seno, a função seno, é uma função ímpar, que a imagem do oposto é o oposto da imagem original. Então, a gente viu que seno de menos x, na verdade, é menos seno de x. Ou que seno de x é igual a menos seno de menos x. Então, isso aqui está falso. Essa primeira afirmação está falsa. Cosseno de π mais x é igual a menos cosseno de x. Π mais x é um arco que está além da meia volta, ele está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o cosseno é negativo, então é o simétrico dele no terceiro quadrante, põe o sinal de negativo na frente. Isso é verdadeiro. Item 2 está verdadeiro. Seno de
π menos x. Π menos x, então eu tenho meia volta π, volto x. Não chegou na meia volta, então ele está no segundo quadrante. É simétrico do x e o seno é igual a seno de x, é positivo. Sim, no segundo quadrante o seno é positivo, então, verdadeiro. Cosseno de 2π menos x. 2π menos x, 2π é uma volta inteira, volta um pouquinho, volta o x. Opa, estou indo no sentido contrário, beleza, estou no quarto quadrante. No quarto quadrante, o cosseno é negativo ou é positivo? O cosseno é positivo. Então, isso aqui está falso. O que pode ajudar vocês aqui nessa questão, que eu falei em sala de aula que vale a pena vocês lembrarem, é sempre montar aquelas bolinhas. Você tem aqui uma bolinha para o seno e uma bolinha para o cosseno. O seno é o eixo vertical, o cosseno é o eixo horizontal. Como é que ficam os sinais, então? O primeiro, os valores. Seno, 0, 1, 0, menos 1. Sinais, mais, menos, menos. Para o cosseno, valores 1, 0, menos 1, 0. Sinais, mais, menos, mais. Beleza? Essas duas bolinhas aqui ajudam bastante, sempre lembrar delas. Falta só marcar a resposta aqui, né? Quais são as verdadeiras? 2 e 3. Então, a alternativa que contém todas as informações corretas é letra A. Ok? Exercício 20. Nossa, um exercício do ITA. E agora? Vamos com calma. O valor da expressão x igual a 2 tangente de θ sobre 1 menos tangente ao quadrado de θ. Então, eu quero calcular essa expressão aqui. Quando cosseno de θ é menos 3/7 e tangente de θ é menor que zero, ou seja, tangente de θ é negativo. O cosseno é negativo no segundo e terceiro quadrante. A tangente é negativa no segundo e no quarto quadrante. Ou seja, com essas duas informações, eu sei que o meu arco está no segundo quadrante. Bom, dado o cosseno, para eu calcular o valor do x aqui, eu preciso da tangente. Então, eu vou aqui do lado primeiro fazer a fundamental. Seno ao quadrado de θ mais o cosseno, que é menos 3/7 ao quadrado, igual a 1. Porque fazendo a fundamental eu calculo o seno e tendo o seno eu calculo a tangente. Tá ok? Então, eu tenho que seno ao quadrado de θ é igual a 1. Aqui o menos ao quadrado vai ficar mais, então vai ficar somando, mas o contrário da soma é a subtração, já vou trazer para cá menos. 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 49. Então, o seno de θ, tirando o quadrado, é mais ou menos raiz quadrada de 49 menos 9, 40 sobre 49. O seno no segundo quadrante é positivo. Então, posso deixar sem sinal aqui na frente. Raiz quadrada de 40. 40 é 4 vezes 10. Eu posso tirar o 4 da raiz, 2, e deixar o 10. 2 raiz de 10. Tudo isso sobre 7. Agora eu vou calcular a tangente. Sabendo o seno, eu sei que a tangente de θ é seno de θ dividido por cosseno de θ. Então, a tangente de θ vai ser 2 raiz de 10 sobre 7 dividido por menos 3 sobre 7. Lembra o que eu falei? Quando seno e cosseno são frações e você quer calcular a tangente, é muito comum denominadores iguais. Então, você simplifica direto ali. Sinal, mais com menos vai dar menos, então a tangente de θ é menos 2 raiz de 10 sobre 3. Agora é que eu vou calcular o x. Então, x vai ser 2 vezes essa fração, menos 2 raiz de 10 sobre 3, sobre 1 menos a tangente ao quadrado, menos 2 raiz de 10 sobre 3 ao quadrado. E aí eu tenho que executar essas operações, ok? Poderia jogar tudo na calculadora? Poderia, mas como vai estar em função de raiz de 10 o resultado, né? Tá vendo aqui, ó, tá todo mundo em função de raiz de 10? Eu vou fazer passo a passo na mão mesmo, tá? Então, aqui, multiplicando por 2, eu vou ficar com menos 4 raiz de 10 sobre 3, né? Porque eu multipliquei o 2 só no numerador, é lógico. O denominador do 2 é 1 vezes 3, vai ficar 3. E no denominador eu tenho
1 menos, elevando isso aqui ao quadrado, o negativo fica positivo, 2 ao quadrado, 4, raiz quadrada de 10 ao quadrado é 10, 4 vezes 10, 40, sobre 3 ao quadrado, que é 9. Então, eu consigo aqui, ó, efetuar 1 inteiro menos 40 nonos, isso vai dar menos 31 nonos. E lá no numerador eu tenho menos 4 raiz de 10 sobre 3. Divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pela inversa a segunda. Mas eu já posso fazer o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Então, opa, esquece já o sinal aí, já deixa tudo positivo. Conserva a primeira, 4 raiz de 10 sobre 3, que multiplica pelo inverso a segunda, 9/31. Dá para fazer uma única simplificação aqui, que é o 3 com o 9, aqui sobra 3 e 1, e aí você tem o valor de x. 4 raiz de 10 vezes 3 vai dar 12 raiz de 10, e o denominador 1 vezes 31, 31. Isso está aqui na letra B. Beleza? Ficou um vídeo um pouquinho mais longo, mas terminamos aí até o 20º exercício. Faltam 4 questões que ficam para o último vídeo. Segue aí.